Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças, porque sabei o bem, nenhum dissoluto, impuro, avarento, verdadeiros idólatras terá herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isto, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz, e tudo o que manifesta deste modo torna-se luz. Por isto, a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ociosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Esse trecho que acabamos de ler é o capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, entre os versos 1 até 21. Efésios 5, 1 a 21. Aqui Paulo nos orienta a sermos imitadores de Deus. Como sermos imitadores de Deus? Você provavelmente na sua infância já brincou de siga o mestre, onde uma pessoa ia à frente, fazendo seus movimentos, fazendo qualquer coisa, e quem vinha atrás tinha que imitá-los. Seguir a Deus é a mesma coisa. Desculpe o exemplo grosseiro até, de certa forma, mas sermos seguidores de Cristo, sermos seguidores de Deus, não só não se refere à aparência física, mas nas atitudes, nos pensamentos. Cristo nunca deixou de repudiar as más obras de sacerdotes que se diziam estar em nome do Senhor. Nunca deixou de repudiar as hipocrisias cometidas pelos sacerdotes que achavam que por serem sacerdotes já tinham passagem garantida no reino de Deus, mas que as suas atitudes não condiziam com a vontade de nosso Senhor. É necessário que nós estejamos atentos a qual a vontade de nosso Senhor para conosco. Ou seja, como nós devemos nos comunicar com Deus através de orações, buscando a sabedoria no agir e no pensar,
buscando purificar o coração de todos os sentimentos que possam fazer com que as nossas palavras ou as nossas ações sejam repletas de maldade. Muitas vezes as maldades que cometemos, que consumamos, os pecados que consumamos começam a partir de sentimentos ruins que nós guardamos em nossos corações. É necessário buscar a Deus para purificar o nosso coração primeiro. A limpeza começa de dentro para fora. Nós precisamos mudar dentro de nós, precisamos nos mudar a partir do que há de dentro, pois já bem sabemos que toda maldade que dizemos ou fazemos começa a partir de maus sentimentos em nossos corações. Antes de cometer uma atitude, olhe para si, olhe para dentro de si, que tipo de pensamento está dentro de você, você está guardando dentro de você, você está com raiva por alguma coisa, você está cheio de rancor e prestes a fazer uma atitude, consumar um grande pecado, consumar uma atitude violenta, consumar uma atitude de ódio, de vingança. Olhe para dentro de si, olhe que tipo de pensamento você está guardando dentro de si. Busque a Deus para que Ele habite o Santo Espírito dele dentro de si para purificar os seus sentimentos. Para que você não consuma os pecados, não consuma não cometa nenhuma avareza, como diz aqui nas Escrituras, a partir do verso 3, não cometa nenhuma atitude desagradável aos olhos dele, nenhuma avareza, não cometa nenhuma fofoca. Quando uma pessoa está fazendo algo que não está de acordo com a vontade de Deus, não é de Deus, como diz, mas ao invés de você manifestar a essa pessoa o seu desagrado com toda a sabedoria, você vai lá e começa a comentar com uma pessoa, começa a comentar com outra, aí acaba chegando aos ouvidos dessa pessoa que está cometendo uma atitude que não está te desagradando de outras formas. É tal da brincadeira do telefone sem fio. Conhece? Sabe como é que é? Quem já brincou de telefone sem fio sabe como é que é isso aí. Você fala para a pessoa que está do seu lado, a garrafa é azul. A garrafa é azul, a garrafa é azul. No meio do caminho alguém vai falar que o elefante é azul. Da garrafa mudou para elefante. Em algum momento vai mudar. O elefante é azul, elefante é azul, elefante é azul, não sei o que. O livro é verde. Aí volta para o seu outro ouvido algo totalmente diferente do que você mencionou para a pessoa que está à sua direita. Foi mudando. Espera aí, não foi isso que eu falei. Então, cuidado com as suas atitudes quando você está em desagrado com alguém. A melhor coisa é que nós procuremos manifestar o nosso desagrado com essa pessoa, orientar essa pessoa que não está de acordo com, por exemplo, uma norma de uma empresa. Agora, se essa pessoa não aceita essa repreensão, essa pessoa não aceita ter a sua atenção chamada, você deve, ao invés de espalhar mais ainda, leve para quem for necessário, para os seus superiores. Manifeste o seu desagrado de maneira agradável aos olhos de Deus, da maneira que condiz com a vontade de Deus, e não fazendo uma fofoca até chegar onde tem que chegar de uma maneira totalmente diferente. É isso que Paulo chama a atenção, para que nós sejamos imitadores de Deus. Quando Cristo foi repreender aquelas pessoas que estavam prestes a apedrejar aquela mulher acusada de adúltera, ele foi direto onde tinha que ir, se manifestou diretamente para quem tinha que ir, e não ficou fazendo casos, não ficou manifestando para
olha, isso é coisa feia. Todo mundo comete algum erro, mas ninguém tem coragem de não sei o que, começa a falar, espalhar para todo mundo até chegar numa dessas, a situação chega nos ouvidos da pessoa que tem que chegar totalmente transformada. Não, Cristo sempre foi direto onde tinha que chegar. Agora, se essa pessoa realmente não aceita a repreensão, essa pessoa não está sendo sábia. Mas não é por isso que você deve ver a atitude dela e se corromper, começar a agir da maneira que ela também age. Isso é cumplicidade. Ou você vê uma pessoa fazendo algo desagradável, humilhando uma pessoa, insultando, praticando ofensas, ao invés de repreendê-la, entra na onda e começa a fazer a mesma coisa, mesmo pensando que aquilo é errado, mas faz, mesmo achando que aquilo é errado. Isso é hipocrisia. Não está sendo sensato, não está sendo sábio nessas horas. Não está vendo que aquela pessoa está sofrendo uma injustiça na vida, mesmo que tenha cometido um erro, a atitude tem que ser justa. Tem que lhe chamar a atenção, cuidado com essas atitudes. Isso assim não está certo, mas não repreendendo de uma maneira violenta e totalmente desproporcional com o seu erro também. Só que muitos acabam vendo um errando e acham que também tem direito de errar. É isso que Paulo nos chama a atenção, para que nós sejamos sábios, aceitemos uma repreensão, mas que na hora também que temos a oportunidade de repreender uma pessoa, que sejamos justos, que não utilizemos de maneira violenta e desproporcional, que nós procuremos ser construtivos, incentivar as pessoas, colocar as pessoas para cima e não para baixo. Todo mundo erra. Nós vamos aprender a vida inteira. Dizia Einstein que quem nunca errou é porque nunca tentou. Tudo bem, a nossa vida é feita de experiências onde vamos errar algumas vezes, aliás, vamos errar muitas vezes e vamos acumular conhecimentos, vamos ser corrigidos, mas é sábio quem aceita a repreensão e a correção. Quem nunca errou, vocês vão dizer que atire a primeira pedra. Não está errado. Mas quem nunca errou é porque nunca viveu, porque nunca tentou. Na nossa vida é feita de tentativas também, vamos errar muitas vezes até que nós colhamos todas as informações necessárias, nós acolhemos essas informações, vêm de pessoas que tentam nos corrigir, mas se nós formos rudes e acharmos que uma hora vai dar certo, isso é imprudência. Não existe essa coisa, esse velho ditado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não sei, não consigo entender de onde veio esse ditado popular que muitos falam por aí, mas muitos utilizam isso aí. Não, continua tentando. Se não está acertando, significa que aquela atitude precisa ser modelada, que aquela atitude precisa ser corrigida. Se a estratégia de vida não está dando certo, significa que a sua atitude precisa ser corrigida. Então, seja sábio nessas horas. Aceite a correção das pessoas. As pessoas que são mais experientes que você, que sabem o caminho das pedras. Colha essas informações porque são para melhorar. Se alguém for rude com você, tudo bem. Acontece. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas que nós sejamos sensatos e sábios nessas horas também. Que não revidemos com outro tapa. Não que nós viremos a outra face, ou seja, não revidemos com outra agressão.
que sejamos sábios, revidemos com bondade, como Cristo nos ensinou, quando lhe agredirem à direita, vire à esquerda. O que isso quer dizer? Para não revidar, não se vingar dessa pessoa. Esse cara vai pagar por isso, cara. Ninguém grita comigo desse jeito. Que é isso? Esse cara tem que aprender. Infelizmente, se você revida com uma boa, você paga o mal com o bem, você não está sendo bobo. Tenho certeza que muitas vezes na vida você já passou por esse questionamento, você já se questionou, mas eu procuro fazer o máximo possível para ser bom com as pessoas. E assim que e é isso que eu recebo em troca. Essa estupidez, essas maldades, essas pessoas que tentam montar em cima de mim, se aproveitarem da minha boa vontade e achar que eu aceito tudo e começam. Não é por isso que você vai se vingar. É difícil nessas horas. Eu sei disso porque eu já ouvi muito isso. Muitas pessoas se fazendo em cima da minha boa vontade. Mas eu, graças a Deus, eu não me arrependo de nunca ter revidado com nenhuma maldade. O sentimento vinha na mente, muitas vezes borbulhava de raiva. O sentimento é normal ter, é normal a gente sentir raiva. Nós somos pessoas, nós somos feitos de sentimentos, nós temos sentimentos. O problema é que para sermos imitadores de Deus, nós temos que tomar cuidado para não consumar o pecado. Na hora da raiva, a tentação vem em mente. Mete a mão na cara. Ninguém grita com você desse jeito sem ficar impune. Fica lá o diabinho na tua orelha, fritando na tua orelha, né? Parece aquela ceninha de desenho animado, né? Vem o diabinho e o anjinho do lado. O diabinho vai lá, revida, não fica assim. O anjinho fala, calma, cara, respira, conta até 10, não é assim. Diga, me desculpa, eu vou rever a minha atitude e vou procurar melhorar. Ah, pô, para com isso. O cara gritou com você, o cara gritou com você, que ele tá pensando? Mostra pra ele o que ele tá pensando, quem é você? Nessas horas a gente tem que tomar cuidado com o tipo de pensamento que a gente nutre, porque na hora da raiva é muito fácil a gente consumar o hábito, o pecado. É nessas horas que é muito fácil a gente cometer um pecado e agir pela emoção. Mas, conforme Paulo nos ensinou, para sermos imitadores de Cristo, nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções. Isso não necessariamente significa engolir sapo. Mas em uma linguagem comercial, que é muito utilizada no comercial muitas vezes, é normal ouvir essa expressão, a gente tem que engolir sapo nessas horas. Mas a melhor maneira de engolir sapo numa hora dessas, onde você realmente não pode revidar, é retrucar a maldade com uma boa ação. Muitas vezes, aceitar essa repreensão, peneirar os sentimentos, colher para dentro o que é bom e expelir o que é ruim, mas não deixar que aquela maldade enraize dentro dos seus pensamentos, que te façam pensar que se as pessoas são más com você, você também tem que ser mal com a pessoa. Nessas horas é difícil a gente pagar o mal com o bem, mas vale a pena se esforçar. Nós vamos errar. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra, fazendo jus às palavras do nosso Senhor. Nós vamos errar. Mas quem é sábio acolhe a palavra justificadora de nosso Senhor.
Nessas horas, nós devemos buscar a Deus. É nessas horas que nós mais temos que buscar a nosso Senhor. Buscar a sabedoria para ajudar Ele, para que Ele nos ajude a absorver esse tipo de sentimento de uma maneira mais positiva e que isso nos ajude, nos fortaleça para que nós não consumamos um pecado. Que nós não consumamos pensamentos de que se o mundo é mau, nós também seremos maus. Não é bem assim. Porque quem absorve a vontade de Deus, quem está sempre conectado a Deus, busca a orientação de Deus, permite que o Santo Espírito de Deus o transforme, não vira mal. Porque o mundo nos convida à maldade. Isso é fato. O pecado está enraizado na cultura humana. Mas aquele que se afasta do mundo e busca estar de acordo com a vontade de Deus não consome o pecado. Não pensa que se o mundo é mau, nós temos que reagir, que o mundo é feito como no reino animal, que nós temos que revidar, que nós temos que, se formos agredidos, se formos atacados, temos que contra-atacar, que é matar ou morrer. No reino de Deus não é assim que funciona. É difícil mantermos a bondade quando nos falta a bondade das pessoas. Não é porque uma pessoa está tomada de pecados que você vai se tornar um pecador como essa pessoa. Essa pessoa não está lá, você tem que pensar isso, essa pessoa não está lá para te educar. Quem serve para te educar na vida é seu pai e sua mãe. Com as instruções de vida de Nosso Senhor. Deus também educa. Muita gente fala por aí, não, a vida educa. Um dia a vida vai educar esse cara. Mas não é que a vida vai educar. Eu acho que se depender da vida vai ser pior. Porque se deixar a vida educar, aí a gente vira um terrível transgressor da lei. Nós temos que permitir que o Senhor habite em nós com seu Santo Espírito, para que nós sejamos transformados e educados, tenhamos o nosso espírito, a nossa alma educada pelo nosso Senhor, guiada pelo nosso Senhor. Porque se permitirmos que a vida nos eduque, como diz aí, né, o ditado popular, aí é que nós vamos consumar pecados atrás de pecados, vamos começar a pensar que a vida é isso aí mesmo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é assim. Nós vamos começar a viver pela nossa vontade, pela vontade da carne. Deu vontade de bater, a gente vai bater. Não é a vida que tem que educar a gente. É Deus. É nessas horas que você tem que colocar Deus à frente de tudo. Buscar a Deus em oração, para que você não se desvie da vontade dEle. Assim sendo, você será um bom seguidor de Deus na vida. Já teve casos em que nós fomos até repreender uma atitude que não nos agradou, mas que ao fazermos isso a pessoa disse: perdoe-me. Tenho certeza que quando você, carregado de raiva, foi fazer isso e ouviu um me desculpe, tenho certeza que você ficou sem reação, desarmado, pois esse é o poder de Deus agindo. Só contando uma breve história. Um tempo atrás eu fui num posto de gasolina e
fui abastecer e eu notei que eu tinha perdido o meu cartão de débito. Então, uma agência bancária não ficava longe dali. Então eu falei pro frentista, olha, vou deixar meu carro aqui, se quiser, eu dou a chave da minha mão, a chave do meu carro na sua mão, para você garantir que eu não vou te sacanear. Então, se você precisar, você pode manobrar meu carro. Eu fiz isso. O banco não ficava longe dali, fui lá sacar o dinheiro para entregar, né, porque eu tinha abastecido meu carro. E eu realmente tinha parado o carro bem na frente da rampa, né, de acesso da troca de óleo do posto de gasolina. Mas eu tinha deixado a chave do meu carro na mão do frentista. Só que nesse todo eu achei que o frentista não foi legal comigo, não me respondeu bem. Então eu fui no banco. Eu digo que ele não me respondeu bem porque no começo ele achou que eu estava tentando ser esperto, que eu estava tentando dar uma de engraçadinho para tentar falar, eu vou na minha casa pegar o dinheiro e nessa sair sem pagar. Mas não, ó, dou a minha chave na tua mão, se você precisar manobrar o carro, manobre, mas eu vou ali sacar o dinheiro. Saquei, beleza, voltei. Nessas horas, aí depois disso eu acabei falando pro cara, olha, não gostei do jeito que você falou comigo. Você achou no começo que eu tava tentando sacanear, que eu tava querendo manobrar para ir para casa, fingindo que ia pegar dinheiro e não ia voltar. Lógico que num tom um pouco mais acalorado, eu fiquei realmente irritado. O frentista só me disse, me desculpe o jeito que eu falei. Moral da história, muitas vezes pedir perdão, ou seja, voltando um pouco, quem que acabou desarmado na história? Eu. Porque eu fui agressivo com o cara, eu perdi minha razão, eu confesso, eu perdi minha razão. Eu poderia ter evitado aquela situação, eu poderia ter evitado. Que ele reclamou depois que eu tinha parado onde eu não devia, mas eu tinha dado a chave do meu carro. Enfim, moral da história. Muitas vezes, pedir perdão, mesmo sem ter cometido um erro, não é uma derrota na vida. Entendam isso. Muitas vezes, eu já pedi perdão para uma pessoa, mesmo sem ter cometido o erro, para evitar que algo pior acontecesse. Muitas vezes é necessário, é interessante sim, é uma vitória, você desarma o seu inimigo falando, olha, se eu te fiz algo que eu não te agradei, me desculpe. Pode ter certeza, façam essa experiência, você não está acostumado a fazer isso, façam essa experiência, você desarma qualquer um, por incrível que pareça. Isso é uma atitude sábia. Eu fui desarmado. Mas eu já estive no contrário também, onde eu mesmo sou, mas eu não sei o que eu fiz para essa pessoa que ela me odeia tanto. Mesmo assim, falou, olha, não sei por que você tem esse sentimento por mim, mas você me desculpa se eu fiz alguma coisa. Desarma qualquer um, pode fazer essa experiência. Façam essa experiência. E assim você está sendo um bom seguidor de Deus na vida. Eu espero estar ajudando vocês a fazerem boas reflexões a respeito disso que Paulo nos ensina nesse verso. Que esses versos os ajudem a refletir melhor sobre a vida, do que é necessário para estarmos seguindo a vontade de nosso Senhor e para que nós possamos evitar situações desagradáveis ou nos tornarmos pessoas desagradáveis aos olhos de Deus, e que isso nos ajude
a sermos merecedores do reino de Deus e de Cristo. Amém? Você que está chegando pela primeira vez no canal, seja bem-vindo ao canal Reflexões Bíblicas de Fábio Vilas Boas. Você que já nos acompanha há algum tempo, obrigado por mais um momento que você dedica da sua atenção para aprendermos juntos mais uma vez da palavra do nosso Senhor. Se você gostou do conteúdo, deixe seus likes, seus comentários, ative as notificações e compartilha isso também com seus amigos, seus familiares, que você sentir que precisa ouvir isso. Precisa ouvir essa mensagem e aprendermos juntos com essa palavra. Participem do canal da maneira que for melhor para vocês, conforme vocês quiserem, independente da denominação que você segue, não importa se você é católico, evangélico, adventista e sétimo dia, são todos bem-vindos, pois somos todos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Onde você está agora, vamos fazer uma oração juntos? Ó querido Deus, guiai-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito, com tudo que for necessário, com todas as palavras necessárias para que sejamos transformados em pessoas capazes de discernir das vossas palavras, para agregá-las dentro de nós, para que nós possamos ser vossos seguidores. Que nós possamos aprender mais com Tuas palavras, que os nossos erros nos sirvam de lição para sermos pessoas melhores ainda, que nós tenhamos a Tua sabedoria, para que nós possamos olhar para os nossos erros e ver o quanto a nossa vida já progrediu estando ao Teu lado, Senhor. Permaneça ao nosso lado, corrigindo-nos conforme necessário, corrigindo com Tuas palavras, habita em nosso coração para que nós possamos ser seguidores do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, nosso Senhor. Que Deus os abençoe. Até a próxima.